Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um capítulo da história da biografia de Amy Carmichael. Vocês lembram quem lembra aí de como nós terminamos ontem o capítulo 1? Como foi que nós terminamos? Vamos dar uma recapitulada aí de que maneira nós terminamos o capítulo 1, para que hoje a gente vamos ver o capítulo 2 dessa maravilhosa história de Amy Carmichael. Ontem nós terminamos da seguinte forma: Amy, inculcada com aquelas crianças do templo, aquelas meninas, ela ora ao Senhor, né? Ela ora ao Senhor e pede ao Senhor que ela tem certeza de que Deus vai salvar aquelas meninas. E só que ela precisa de estratégia para que ela possa alcançar aquelas meninas ali. Então ela pede ao Senhor estratégia, ela ora ao Senhor, ela suplica ao Senhor por estratégia, porque ela tem certeza que Deus ama cada criança daquela que estava servindo aquele ídolo, naquele templo, aquele ídolo de pedra. E aí terminamos assim, Amy fazendo a oração e pedindo resposta ao Senhor. O que será que a resposta Deus deu para Amy? Que será que tipo de estratégia Deus estaria dando a Amy naquele momento, né? Que ela queria muito alcançar. E hoje eu tentei caracterizar um pouco para vocês, colocando essa túnica indiana, que era onde a Amy estava, naquele país, estava na Índia, servindo o Senhor como uma grande missionária, alcançando várias pessoas. Vamos ver isso ao longo dos capítulos, ao longo da semana e decorrente aos capítulos que vamos passando dia após dia. E hoje nós vamos para o capítulo 2 da história de Amy Carmichael, comprando crianças para Deus. Amy sempre se colocava a refletir de coisas que ela viveu no país natal dela, na cidade natal dela, que é a Irlanda, de experiências, né, que ela passou com Deus, porque era uma família cristã, uma família que servia ao Senhor. Então a Amy sempre se lembrava, quando ela ia em missões, ela sempre se lembrava, quando ela passava por situações, sempre vinha à memória de Amy aquilo que ela passou lá atrás, e servia como experiência, né? Eu já havia falado anteriormente que ao longo dos capítulos nós vamos poder perceber que a Amy, ela sempre se lembrava daquilo que ela viveu e tomava aquilo como lição para a vida dela e para que ela pudesse aplicar ali naquele lugar onde que ela estava servindo, na Índia, onde ela estava sendo uma missionária. E hoje, no capítulo 2, não é diferente. Amy ora ao Senhor, né, no capítulo 1, e pede ao Senhor que lhe dê estratégia, pede ao Senhor que lhe ajude para que ela pudesse alcançar aquelas crianças. E aí Amy se coloca a refletir e ela lembra que ela, quando era pequena, ela ia para a igreja com seus pais, ela ia para a igreja com sua família, e assim sua família também cultuava o Senhor em casa, como eu já havia dito. Era uma família cristã, uma família que servia ao Senhor. E Amy se lembrou de que ela, quando era criança, ela podia entender perfeitamente o amor de Deus por ela. Ela sabia que Deus o amava, ela sabia que Deus havia enviado seu filho Jesus para morrer numa cruz por ela, e que pecado não entra no céu. Amy entendia perfeitamente todo o plano da salvação, mas ela ainda era uma criança, bem criança, bem nova. Mas o plano da salvação estava muito claro na mente de Amy, no coração de Amy, tudo aquilo. O amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, morreu pelos seus pecados, levou o seu castigo, sem ter mesmo feito nada de errado, que pecado não entrava no céu e por isso teria que ter derramamento de sangue. Tudo isso Amy lembrava. O versículo que Amy mais gostava era em João 3,16, o amor de Deus por ela. Então, Amy isso se tornou muito claro. Ela lembrava também dos cânticos na igreja, quando ela cantava, mas o que mais marcou Amy foi o dia em que o pastor fez um apelo, o convite, né? Quem quisesse aceitar Jesus, e Amy, ainda criança, aceitou Jesus como seu salvador e guardou isso. E nesse dia, ela, com essa reflexão, ela parou, né, e ficou refletindo, e ela lembrou assim: se eu fui capaz de entender o plano da salvação ainda criança, com certeza essas crianças aqui desse país também serão capazes de entender.
eu ainda sendo muito nova, muito criança, consegui entender e guardo hoje no meu coração, com certeza essas crianças vão entender. E ela lembrava dos versículos, ela lembrava claramente dos cânticos. Então ela compreendia claramente os cânticos, o versículo e tudo. Então ela pensou assim, então essas crianças também podem entender. E eu preciso falar de Deus para essas crianças. E aí Amy ora ao Senhor, né, pedindo estratégia ao Senhor para falar de Deus para essas crianças. E quando Amy morava próximo ao templo, ela ora ao Senhor, né? Amy morava próximo ao templo onde as crianças prisioneiras naquele lugar, né? Como eu havia falado anteriormente, eram prisioneiras naquele lugar. E nesse templo havia uma menina que se chamava Prina. A Prina, ela estava nesse templo, ela tinha apenas 7 anos de idade. A Prina, ela fugiu desse templo e foi até a casa dos seus pais, né, de sua mãe. Passou-se um tempo para chegar na sua casa, porque era longe do templo. E aí ela implorou para sua mãe, para que a mãe deixasse ela ficar, né, na casa junto com a mãe, porque ela havia sido vendida para naquele templo. E ela implorou para sua mãe, a Prina. O nome Prina significa olhos de pérola, olha que coisa linda. E a Prina implora para sua mãe, mamãe, deixa eu ficar, mamãe, por favor, eu prometo ser uma menina tão boazinha e eu prometo que eu não vou fazer nada de errado, deixa eu ficar aqui com você. Mamãe, deixa eu ficar aqui. Mas logo em seguida chega a mulher do templo e pega a Amy e leva de volta para o templo. E chegando lá, a Amy leva uma surra, apanha, tem as mãos queimadas de ferro. E aí Amy, chorando, ela se coloca perante ao Deus, o ídolo de pedra, e ela pede a morte. Imagina como essa criança estaria sofrendo, uma criança de 7 anos pedir a morte. Ela queria morrer, ela desejava morrer do que ficar ali naquele tempo sofrendo. E aí uma das mulheres daquela veio e falou para ela assim, você para de fugir pelos portões do templo, porque existe uma mulher lá fora que ela está pegando criança, é a pegadora de criança. A hora que você fugir e que ela te pegar, aí eu quero ver o que vai acontecer com você. E nesse mesmo momento parecia um refrigério na vida de Prina, e Prina chegou e pensou assim, tomara que ela me pegue mesmo, porque com certeza não vai ser pior do que eu sofro aqui. Com certeza viver com a pegadora de criança, eu não vou sofrer tanto como eu sofro aqui. E Prina esperou uma oportunidade para que ela pudesse fugir do templo. E aí Prina foge do templo, encontra uma mulher indiana, uma mulher de olhos tranquilos, semblante tranquilo, parecia uma mulher bondosa, e Prina implora para aquela indiana não levá-la de volta para o templo. Por favor, não me leve para o templo, me leve para a casa da mulher que é pegadora de criança, eu quero ir para a casa dela, eu quero ir para a casa dela. E a mulher levou a Prina para casa dela, porque já se fazia muito tarde. E logo pelo amanhecer, a indiana leva a Prina para a casa da pegadora de criança, que seria a Amy. Eles chamavam a Amy de pegadora de criança. Então, ao chegar na casa de Amy, Prina é muito bem recebida pela Amy. Amy abraça a Prina e lhe dá uma boneca para ela. Prina se sentiu tão amada, mas tão amada, e ela falou assim para Amy, eu nunca fui tão amada em toda a minha vida. Eu nunca me senti tão amada em toda a minha vida. Amy tem a grande oportunidade de falar do amor de Deus para Prina. E ela diz a Prina, Prina, existe alguém que te ama mesmo antes de você nascer. Mesmo antes que você soubesse, que você existisse. Ele é Deus, o nosso Criador. Ele que te criou, Ele que te formou. E Amy começa a falar do amor de Deus por Prina. E também Amy imediatamente olha para as mãos de Prina e vê as mãos queimadas de ferro. E ela se faz lembrar. E ela fala para Prina com todo cuidado. Jesus também teve as mãos queimadas. Quer dizer, Jesus também teve as mãos furadas por prego. Mas ela enfatizou muito bem, mas ele não fez nada de errado. Jesus nunca pecou. E ela conta para Prina, ela evangeliza a Prina nesse momento, diz a Prina que
Jesus sofreu pelos nossos pecados, que nós temos pecado, explicou o plano da salvação para ela. Prina fica encantada com esse amor, com esse Jesus que morre por ela na cruz, e ela diz: ah, se ele tivesse vivo, queria tanto que ele tivesse vivo, porque antes Amy havia dito para ela que Jesus estava morto, que ele havia morrido pelos pecados delas, mas aí Amy fala para ela: mas ele está vivo, ele morreu sim, mas ele ressuscitou, aleluia! E aí ela fica muito feliz e ela aceita Jesus como seu salvador. E aí Amy diz para ela que a partir de hoje, daquele momento que ela estava aceitando a Jesus como seu salvador, ela nunca mais estaria sozinha, porque Deus estaria cuidando de Prina em todos os momentos. E Amy sabia que com certeza aquelas mulheres do templo não iam deixar passar assim, viria atrás de Prina. E exatamente o que aconteceu. Logo depois as mulheres vieram até a frente da casa de Amy e começaram a gritar, a gritar, a gritar. E falaram que Amy ia ser presa, que iam botar a Amy na prisão, porque ela roubou aquela criança. E aí Prina imediatamente vai até a varanda, se coloca ao lado de Amy e diz para aquelas mulheres: eu não quero voltar para lá, eu quero ficar aqui com ela. E Amy pensou assim: agora é que elas vão ficar, né, raivosas, vão ficar nervosas. Mas não, Deus já estaria cuidando de Prina. E as mulheres abaixaram a cabeça e foram embora. Então, desde aquele momento, Deus já estava cuidando de Prina. E Prina passou a morar com a Amy, né? Passou a viver com a Amy na casa dela. E a Amy olhava para Prina brincando debaixo de um sol quente, brincando lá. O clima lá na Índia era muito quente, muito seco. E ela via ela brincando e ela pensava assim: quantas mais crianças estão lá no templo? Como eles conseguem essas crianças? Será que eles roubam da família? Será que eles pegam essas crianças de algum lugar? Aonde será que eles conseguem essas crianças? E continuou Amy com mais um questionamento, pedindo ao Senhor, sempre orando ao Senhor: Senhor, me ajude a encontrar essas crianças, porque eu tenho certeza que o Senhor ama todas. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, que o Senhor enviou o Senhor Jesus, seu Filho amado, para morrer numa cruz por todas essas crianças. E eu preciso falar para essas crianças do seu amor. Eu preciso contar para essas crianças do seu amor. Eu preciso saber da onde que eles conseguem essas crianças. E assim, nós vamos saber no próximo capítulo aonde eles conseguem essas crianças. De que forma essas crianças vão parar no templo? Como essas crianças vão parar no templo? Será que Deus vai mostrar para Amy de que forma essas crianças vão parar no templo? Como a Amy vai descobrir o que eles fazem com essas crianças lá? O que essas crianças, de que maneira elas chegam lá? Então, no próximo capítulo, amanhã, nós vamos ver de que forma essas crianças chegam lá. Será que são as famílias que dão? Será de que forma acontece tudo isso? Amy, inculcada com tudo isso, ora ao Senhor, porque o grande desejo de Amy é falar do amor de Deus para todas aquelas crianças. E ela imaginou, assim como a Prina chegou até aqui, né? Porque no capítulo anterior ela ora ao Senhor e pede estratégia. Então, assim, o Senhor mesmo mandou a Prina para lá, o Senhor mesmo levou. Então, o Senhor estava ouvindo as orações de Amy. Ela pediu estratégia de como ganhar, o Senhor estava trazendo até ela. Mas ainda estava muito obscuro para ela de que maneira as crianças chegavam lá, aonde que eles pegavam essas crianças, qual seria o local. Ela queria descobrir tudo, ela queria estar por dentro de tudo. Então, nós vamos descobrir no próximo capítulo da onde vêm essas crianças, de que maneira o Senhor vai estar conduzindo a Amy, tá bom? Então, nós vamos nos ver amanhã no capítulo 3 e vamos descobrir isso tudo junto, ok? Um beijo.